muito dos judeus, mas é difícil a gente também colocar na cabeça que não precisamos de esforços, obras, para poder ter a salvação. A gente sempre acha que se eu deixei de fazer alguma coisa, minha salvação está em risco. Né? Ontem mesmo estava conversando com uma amiga e ela me falou que perguntaram a ela por que ela não estava indo na célula e tal, né? Ela falou da dificuldade, passando dificuldade. E a irmã falou assim para ela: minha irmã, mas isso aí é que está a salvação. Olha aí. É difícil, né, irmãos? É difícil. Aí falou assim para ela: minha irmã, é nisso aí que está a salvação. Nós temos que se ligar que é nisso aí que está a nossa salvação. Ou seja, se eu deixar de ir, estou perdida. Né? Se eu tiver com problema com meu filho, né? É o caso dela, tivesse com problema com meu filho, com meus pais, ou um problema com meu esposo, um problema no casamento, um problema no serviço, bom dia. Então, né? Eu tenho, bom dia, minha amada. Então, eu não posso deixar de ir, mesmo com problemas que me impedem, porque senão eu vou perder a salvação, porque eu deixei de ir. Então, realmente, baseado nisso, o sacrifício de Cristo não valeu muita coisa, né? Porque se Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, do poder do pecado, que sentido tem, então, isso tudo? Para quê? Né? Vamos falar até uma palavra mais profunda. Para que essa cena dramática? Para que essa cena dramática? Entendeu? Para que isso? Se eu, por mim mesmo, né, consigo a minha salvação, no que eu deixo ou não deixo de fazer, irmãos, a salvação é pela graça. Merecemos? Não merecemos. Mas não merecemos mesmo, mas através da fé em Cristo Jesus, nós somos resgatados desse pecado, né, que impedia, esse pecado mortal da condenação, que impedia a gente, né, de estar no céu. E Paulo, no livro que a gente estudou de Gálatas, ele ao tempo todo começou confrontando o quê? Essa questão do legalismo. Essa coisa, né, essa excessividade que eles tinham de cumprir a lei, né, a gente falando da célula aqui, isso é um legalismo, entendeu, irmãos? Isso é um legalismo, você achar que se você não fizer aquilo, você vai estar perdido. Se você não for aquele culto, sua salvação está em risco. Imagine no final dos tempos, que a gente não vai poder nem estar dentro da igreja mais. Talvez, né, no meio de cavernas, talvez escondido no subterrâneo. E aí? Como que vai ser? Não é mesmo? Então Paulo confronta esse legalismo. Ele fala: nada disso. Só quem nos justifica é Deus. Nada que vocês fazem justifica. Só Deus justifica. Depois ele começa, né, distorcendo o que o povo estava torcendo. Pegamos ensinamento e confundindo tudinho. A gente viu aqui nos estudos de Gálatas como os judaizantes estavam indo nas sinagogas que Paulo pregava e desfazendo tudo que Paulo estava falando. E Paulo ali brigando: não é assim. Não é assim. Eu fui judeu, fariseu. Eu sou judeu fariseu. Se fosse por causa da lei, por que Jesus então apareceu para mim? Porque eu precisava de salvação. Eu era zeloso, eu cumpria a lei. Mas isso não me salvou. E ali ele continuou falando, mostrando que a fé é o único meio de salvação. E Paulo chega ao final de Gálatas, que é o que a gente vai estudar hoje, falando assim, a irmã Adriana até falou da tradução dela, só que a minha é não me moleste. Não sei se dos irmãos é não me moleste, ou tem algum com a tradução diferente. Ela falou que uma palavra diferente, mas na minha tradução não é assim não. Não me inquiete. Não me inquiete. Eu achei... Não me inquiete também, Zé? Eu achei melhor, assim, essa expressão, né? Mas a minha não me moleste.
miúdos, é isso que ele está falando. Ah, vocês não me perturbam, não? Fica me perturbando a cabeça, não? Né? Porque eu carrego minhas marcas de Cristo. Né? Ele termina falando assim, ó, se vocês querem dizer que a circuncisão é alguma coisa, se não é alguma coisa, se a lei é alguma coisa, se não é alguma coisa, aqui, vocês não me perturbam, não. Para de conversa fiada, né, irmão Valdir? Para de conversa fiada, sabe por quê? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo, entendeu? E eu tenho marcas aqui, ó. Essas marcas, não digo só aqui não, aqui também, aqui dentro da mente da gente. Temos marcas por servir a Cristo. Então, me desculpe, mas só quem tem o direito de me julgar que é Deus. Vocês, ó, para de conversa fiada. É mais ou menos isso. Ele dá um exemplo na mim, ele passou tudo. Ele perseguiu os cristãos, ele guardou se a identificou agora com a ele, cruz. agora ele está trabalhando mais do que os outros que trabalham. Ainda tem que ouvir isso. Então não tem que dar obediência a ninguém, não. Exatamente, amém. Então vamos ler o nosso texto base. Que está lá em Gálatas 6. Mas eu quero começar lendo. Eu sei que faz parte da aula anterior, mas eu quero repetir esses versículos. E antes um pouquinho, versículo 11, Gálatas 6, 11. Só para a gente fechar melhor com o pensamento. Gálatas 6, 11. Gálatas 6, 11. Pode ir, irmão? Gálatas 6, 11. Amém, irmãos? Espera, irmão. Gálatas 6, 11. Diz assim, Gálatas 6, 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Imagina o papiro ali, né, de pau, ele escrevendo assim, agitado, que não está conseguindo nem as letrinhas ficar comportadinhas, né, irmão Valdir? Escrevendo com a letra grande. Preste atenção que eu estou falando com vocês aqui, estou até nervoso. Né, mais ou menos isso. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar-se, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque assim, era tanta discussão essa questão de circuncidar, a dieta dos judeus, entendeu? Seguir a lei de Moisés. Era mais fácil, então, me tornar cristão e circuncidar e fazer todo ali o ritual dos judeus, para não ter perturbação na minha cabeça. Não, é mais fácil assim. É mais fácil você ser cristão e estar com o pé no mundo, porque aí você não vai sofrer perseguição. Você vai agradar os dois lados, né? Você vai estar no meio comum. Se você está com um não crente, você se comporta como um não crente. Se você está com um crente, você se comporta como crente. Então você não vai ser perseguido de lado nenhum, né? Só que no seu caminho, infelizmente, no final vai cair da corda, né? Porque na corda bamba ninguém se sustenta. Então, se eles estão fazendo isso, é só para quê? Para se ostentar, para não passar perseguição. É isso que Paulo estava falando. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Isso aí foi bem forte, né? Aqui, meus irmãos, quer saber da verdade? Nem quem está circuncidado não guarda a lei. É isso que ele está falando. Antes quer o quê? Vos circuncidade para quê? Se gloriar na vossa carne. Ah, eu sou cristão, mas eu sou circuncidado, né? É como se fosse uma estrelinha no peito, né? Brasil ganha a Copa do Mundo, bota a estrelinha no peito, na camisa, para dizer que tem mais o quê? Mais uma glóriazinha, né? Então, eu sou cristão, mas aqui, a minha estrelinha, eu sou circuncidado, entendeu? Não sou incircunciso, não, eu sou circuncidado.
circuncidado, sou credenciado, né? Mais ou menos isso. Estou trazendo para a gente entender na linguagem nossa. Mas longe esteja de quem? De mim. Gloriar-me. Por que está dizendo isso? Longe de mim eu me gloriar. Porque ele era circuncidado. Né? Paulo era circuncidado. Então ele podia se gloriar nisso. Ele podia se gloriar nisso, mas ele falou, longe de mim me gloriar. Senão em que, irmãos? Na cruz de nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o que? O ser nova criatura. É isso que vale. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E aí é o nosso texto base. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele falando ali, olha, que o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual vocês não merecem, esteja sobre vocês, né? Irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, irmãos, a gente vê aqui na nossa revista o objetivo. Qual é o objetivo aí que o autor quer que a gente tenha hoje? O escritor. Ao final dessa lição, você poderá compreender sobre o quê? A identificação com Cristo. O que a gente estudou na semana passada sobre... Bom dia, Mara. Sobre a identificação com Cristo. A identificação com Cristo, na semana passada, falou assim, o cristão é chamado para abandonar o estilo de vida caracterizado pelo pecado e buscar santidade, mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Assim, a identificação com a cruz envolve uma transformação interior, que conduz à morte do homem velho, dominado pelo pecado, e o nascimento do homem novo, vivificado pelo Espírito de Deus. Isso é se você se identificar com a cruz. Mas o que o escritor fala aí? A fé inabalável e a dependência o quê? Da graça. Ensinamentos de Paulo para a igreja de hoje. Então vamos ler aí na página 59. Esse pedacinho. Quem tem o WhatsApp, eu já mandei circuladinho aí para já ficar esperto. Aqui, página 59. Na vida cristã. Acharam, irmãos? Diz aí, vamos ler juntos. Na vida cristã, a perseverança é um tema central. A jornada do crente é repleta de desafios, tentações e adversidades que testam a sua fé. A perseverança não é apenas uma virtude desejável, mas uma necessidade vital para os seguidores de Cristo, refletindo a firmeza de continuar seguindo a Jesus, independentemente das circunstâncias. Então, perseverança, irmãos, não é só uma qualidade que a gente deve ter, não. Sem perseverança, a gente morre na fé. É algo vital, né, para dar vida a gente. Sem perseverança. Irmão Amaro é perseverante. É a qualidade, irmão Amaro. Mas irmã Maísa não é. Irmã Maísa logo se abala na fé. Mas isso é o quê? É uma qualidade de irmão Amaro. Porém, se irmão Amaro não tiver, e nem eu tiver um pinguinho de perseverança, a gente morre na fé. A gente não consegue continuar sendo servo de Deus, irmãos. E a gente vai ver aqui no caminho que sem perseverança, a gente para no meio do caminho. A gente para no meio do caminho, irmãos, porque hoje, como antigamente e na época de Cristo, servir a Deus é desafiador. É o que a gente acabou de falar. É você abandonar, né, o pecado
sua mãe de novo. Né? Não tem, precisa de quê? Não tem como nascer de novo. Então você tem que ser o quê? Restaurado. Nesse sentido, nascer de novo no sentido de restauração interior. Então vamos lá. O ponto 1 aqui fala aqui a importância da perseverança. Por que a perseverança é importante? Aí você fala, se alguém falar assim, mas por que ser perseverante é importante, Júlio? Por que ser perseverante é importante, irmã Antônia? Bom dia. Porque a perseverança, ela vai te ajudar o quê? Na jornada de quê? Da sua fé. A jornada da sua fé vai ser ajudada pela perseverança. É ela que vai te ajudar a continuar crendo. A gente já vai ver o significado. O cumprimento do propósito de Deus também. Por quê? Quem é perseverante, os propósitos de Deus vai se cumprir na vida dele. Agora, se eu começo a dizer que sou crente, amanhã ou depois, daqui um mês, acontece uma coisa que não me agradou, quer saber? Esse negócio de crente não é pra mim não. Deus vai fazer a obra dele na sua vida? Não vai. Tudo aquilo que ele tinha para você vai ser encerrado. Por quê? Porque você não perseverou. Às vezes só faltava um tantinho para você receber a sua bênção e você perdeu porque você não perseverou. Porque você abandonou a sua fé. Então a perseverança vai te ajudar na jornada de fé e a Deus cumprir o propósito dele na sua vida. O que é perseverança, gente? Perseverança é você se manter firme, permanente, mesmo falhando, mesmo tudo falhando, mesmo as coisas sendo opostas a você, sabe? Você encontrando oposição daquilo que você crê, aonde você está, mesmo você fracassando, você crendo que o seu pai ia sair do hospital e o seu pai faleceu. Olha a frustração. Você cria de todo o coração. Você tinha certeza que Deus ia livrar aquela pessoa da morte. A pessoa morreu. Aí o que é perseverança? É você manter-se permanente, firme, mesmo diante de um fracasso, mesmo diante da oposição que vem contra você. Você se manter firme. E a lição dá 2 exemplos. Bem assim, eu gostei dos 2 exemplos, que é Jó e Abraão. Dá esses 2 exemplos na lição, de Jó e de Abraão. Aqui, eu botei aqui 2 exemplos, Jó e Abraão. Eles perseveraram na sua jornada de fé e tiveram o propósito de Deus cumprido em suas vidas. Foi ou não foi, irmãos? Vamos lá na página 60. Aqui, Jó, no segundo parágrafo da página 60. Página 60, no primeiro ponto, Importância da perseverança. Aí, segundo parágrafo aqui. Jó, acharam? Show? Amém? Diz assim, Jó, deu 2 exemplos, Jó e Abraão. Vamos ver por que Jó é um exemplo de perseverança na fé. Jó é um exemplo marcante de perseverança diante das adversidades. Por quê? Mesmo enfrentando perdas devastadoras e dores intensas, ele se recusou a amaldiçoar Deus e fez o quê? E permaneceu o quê? Fiel, demonstrando confiança inabalável na soberania divina. Sua história nos lembra que perseverar na fé não significa o quê, irmãos? Ausência de sofrimento, mas manter-se nossa confiança em Deus, mesmo nas maiores tempestades. Olha só, o que o escritor está dizendo aí? Por que Jó é um exemplo de perseverança? Porque ele mostrou para a gente que mesmo Deus estando na sua vida e sendo o centro da sua vida, você não é ausentado de dificuldades. Mas eu me esforço. Eu tento ser a melhor pessoa que eu consigo, mas a minha vida, difícil. E tem pessoas até hoje que acham que isso é falta
irmãos, eu escuto isso muito. Pessoas que não aceitam passar por uma dificuldade. Pessoas que não aceitam viver adversidades ou até mesmo enfermidades. Irmãos, a gente sabe que o diabo ele tem poder. Nós sabemos disso. E ele tem poder sobre esse mundo. Ele tem poder sim para lançar enfermidade nas pessoas, como ele fez com Jó. O diabo, ele tem poder para causar fenômenos naturais, né? Tempestades devastadoras. Ele tem poder, nesse mundo ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Tudo está debaixo do controle de Deus, entende? Mas tem pessoas que demonizam tudo, né? Se não deu para pagar uma conta nesse mês, devorador. Tá vendo? É porque eu deixei de dar R$1 no meu dízimo. O devorador entrou dentro de casa. Né? Se o filho está doente, em nome de Jesus, vou levar no médico não. Vou não. Eu vou orar, vou botar ele, vai passar. Irmãos, claro, tem que orar sim. Eu boto a mão na cabeça do meu filho quando ele está doente, eu oro. Mas se precisar do médico, eu levo. Porque eu não sou nenhuma louca também. Porque eu acho que se Deus deu sabedoria, ciência e conhecimento aos médicos, é porque Ele usa os médicos também. Né? Irmão, Pastor João uma vez estava falando sobre isso. Por que a gente não vê, às vezes, né, milagres como antigamente? Antigamente, irmãos, se não fosse milagre, não tinha cura. Hoje tem os médicos, né? Antes, a mulher do fluxo de sangue. Hoje era só ela fazer uma transvaginal, descobrir o que ela tem, fazer uma ultrassom, ia tomar um remédio para controlar o hormônio dela, né, não, Manizete? Para controlar o